Olá, hoje eu vou trazer um assunto para você extremamente útil, que é como a gente deve se comportar e quais são as ferramentas que a gente dispõe para combater a falta de ferro, geralmente por perda de sangue de maneira importante. Então, eu vou falar da anemia por falta de ferro e o ginecologista. Como que a gente lida com essa situação que é muito corriqueira na nossa prática médica. Então, falando especificamente da importância do ferro, o ferro é muito importante para formar os glóbulos vermelhos, as ditas hemácias, para o metabolismo e a função do músculo, para a regulação do ciclo da célula, para a produção de hormônios, para o nosso sistema imune, para o desenvolvimento do nosso cérebro e outras situações. Então, como é que acontece? Como é que é o metabolismo? Como que é a circulação do ferro no organismo? Esse desenho é um desenho muito prático, muito didático, no seguinte sentido. Vocês podem ver aqui que alguma parte do ferro é absorvida pelo intestino. Que a gente chama de intestino delgado. Mas apenas uma pequena quantidade. A maior quantidade de ferro que circula no organismo é devido o aproveitamento desse ferro já circula. Como assim? Os glóbulos vermelhos velhos são destruídos pelos macrófagos e esses macrófagos jogam o ferro novamente no sistema sanguíneo para que ele possa recircular. Então, é dessa maneira que tramita a circulação do ferro. Ele é estocado principalmente no fígado e nos músculos e, quando precisa, ele vai cumprir a sua função. Aqui tem o nome de algumas proteínas, isso não é importante saber, mas apenas são proteínas que nós vamos ter o cuidado de, na hora de dosar, de analisar o hemograma, que vocês já cansaram de colher, a gente vai observar especificamente cada uma delas para ver como é que está acontecendo esse metabolismo do ferro, essa circulação do ferro no organismo e esse estoque do ferro no organismo. Aqui, como aqui acontece todo o equilíbrio, então ele entra na célula do intestino, através de proteínas específicas, vai para a corrente sanguínea conforme a necessidade. Os macrófagos que eu falei, destruindo a célula vermelha, a hemácia velha, jogando o ferro na circulação sanguínea, e quando ele é estocado no hepatócito. O hepatócito é uma célula do fígado. É aí que ele fica estocado. E qual o problema da deficiência do ferro? O problema é que vão surgir alterações no metabolismo celular. Por isso que é muito importante que a gente corrija essa deficiência. E qual a importância da anemia na saúde mundial? Então, ela é uma condição, anemia, qualquer anemia é uma condição de problema, de doença. Ela é muito incidente, 100 vezes mais prevalente que o próprio câncer, de modo geral. Acomete 1/3 da população mundial, para vocês verem, ter uma ideia da importância desse tema. 50%, aliás, dessas anemias são devidas à deficiência do ferro. E deixar um ponto muito importante de ser salientado. A anemia não é normal em nenhuma faixa etária. E aqui, a anemia no Brasil e as suas diferentes situações clínicas, vamos nos ater à anemia nas mulheres. Então, o que mais comumente leva a anemia em vocês? O sangramento uterino normal, que todas vocês já tiveram uma vez na vida, quer seja por distúrbio de hormônios, quer seja por serem portadoras de miomas uterinos que provocam sangramento aumentado, nas situações da gestação, que vocês ficam sistematicamente anêmicas, e no pós-parto, onde o parto é uma situação que faz com que você perca muito sangue, mais do normal que a própria cesárea. Então, são situações que vão colocar vocês em anemia. E é importante salientar o seguinte: os estágios da deficiência de ferro. Então, quando a gente checa um hemograma e vê que a hemoglobina está baixa, caracterizando uma anemia ferropriva,
Isso é apenas a ponta do iceberg. Tem toda uma situação que está escondida, submersa, que é a deficiência do ferro. Então, quando aparece anemia, na verdade já tem uma situação que vem se estabelecendo ali, vem se desenvolvendo há muito tempo, que não é vista. Então, nós médicos temos a obrigação de dosar não só a hemoglobina, mas ver como estão as outras proteínas que têm ligações com o ferro, para saber como está o estoque de ferro, para saber como está o transporte de ferro na corrente sanguínea. Então, nós temos que estar atento a todos esses fatores. E não só tratar a ponta do problema. Aqui é muito interessante esse slide que mostra como evolui a anemia. Então, começa a ver primeiros, como mostrava aquele desenho do iceberg, problemas no estoque do ferro, depois do estoque, o transporte do ferro nos glóbulos vermelhos, nas hemácias, até que chega uma situação de anemia, com a queda importante da hemoglobina. Então, aqui, essa última situação, esse último hominho, representa a anemia por deficiência de ferro. Ferro priva, por perda de ferro. E quais são os principais sintomas da anemia por deficiência de ferro? Vocês já passaram por isso. Então, queda de cabelo, dor de cabeça, cãibras, intolerância ao frio, palidez de mucosas, vertigem, pica-malácia, que é um hábito alimentício que fica completamente corrompido, né? Vocês ficam com gostos esquisitos, mas nós ficamos, né? Não são só as mulheres, unhas quebradiças, e o cansaço físico e mental. E as consequências de vocês permanecerem com a sua situação de deficiência de ferronemia, quais são? Perda de memória, um déficit de aprendizado e na concentração, diminuição da imunidade, diminuição do desempenho esportivo, aumento do risco de sangramento e necessidade de transfusão, diminuição da produtividade no trabalho, complicações durante a própria gestação ou após a mesma, e atraso no desenvolvimento cognitivo e motor infantil. Como é que, então, nós médicos, isso não são vocês que têm que saber, somos nós, e eu proferi essa palestra para médicos e ginecologistas, nós nos atemos a esses aspectos do hemograma para entender que a paciente que vocês estão com problema de baixa na hemoglobina, no transporte de oxigênio, no estoque de ferro, no transporte de ferro. Então, esses são os itens que nós nos atemos para poder entender a causa de anemia, da anemia. E por que isso é muito importante? Porque eu, sabendo a causa, eu vou explicitar meu tratamento especificamente na causa. Eu vou atacar a causa. Então, não adianta, por exemplo, eu querer repor ferro para um paciente que tem um problema de queda de hemoglobina que não é pelo falta de estoque, e sim pela inflamação. Então, entender o que está acontecendo é fundamental para eu direcionar minha terapêutica de maneira específica e efetiva. Quais são as modalidades? Então, todas vocês, uma vez na vida, já tomaram ferro por boca, por comprimido. E o objetivo desse ferro, de fazer a reposição dessa forma, é, numa primeira fase, corrigir a anemia, então aumentar o estoque de hemoglobina. Isso dura geralmente até 2 meses. E o segundo objetivo é, além de corrigir a anemia, corrigir o estoque de ferro, para que a situação de anemia não volte a acontecer. Isso pode demorar até de 2 a 3 meses. No total, então, para você ter a correção de uma situação de anemia, tomando apenas comprimidos, pode levar até 6 meses para isso acontecer. E, claro, deixando bem evidente que você precisa parar com a perda, senão você começa a repor ferro. Vamos supor uma menstruação exagerada por presença de um mioma. Você repõe um ferro agora, esse mês. No próximo ciclo, se você não corrigir o sangramento aumentado, a situação vai se agravar. Então, esse raciocínio já não vale. Até 6 meses, reposição com ferro oral, e não havendo mais perdas. Senão, esse raciocínio vai por água abaixo.
Em não havendo sucesso na terapêutica oral, e tem algumas limitações para o ferro oral, vocês já devem ter passado por isso, então ele pode, não, o problema da terapia oral, perdão, é que ela pode não oferecer as quantidades que você realmente precisa. Se houver uma perda menstrual anormal, é difícil manejar com ferro oral. E o tempo que você demanda é muito grande. Você, às vezes, pode não dispor desse tempo. Então, uma situação que eu vou explicar daqui a pouco, uma situação que eu dei uma cirurgia na paciente. No mês seguinte, eu não vou conseguir corrigir anemia com um mês de tratamento com comprimido, por exemplo. Então, aonde vem a indicação da reposição na veia, do ferro na veia? Quando há uma intolerância ao ferro oral, uma falta de resposta, quando você precisa de um resultado mais rápido e não dispõe desse tempo, quando você precisa corrigir mais rapidamente a anemia e os estoques de ferro, ela é muito importante no sentido de reduzir ou eliminar a probabilidade de transfusão de sangue. E qual é o medicamento ideal? Existem algumas opções no mercado, mas você tem que sempre pensar, ter o raciocínio de que seja uma estratégia eficaz e rápida, segura com menos risco de efeitos adversos e que promova a paciente uma melhor qualidade de vida. Aqui são tipos, são produtos que existem para reposição. Eu vou citar aqui o nome comercial para ficar mais fácil para vocês entenderem. O Noripurum, também tenho quase certeza que todos vocês já fizeram uso. E o Noripurum você tem um comprimido e tem também a forma intravenosa. E a gente usa até 2 ampolas nessa quantidade de soro, 200 ml, você faz a infusão em 30 minutos. Então, essa é uma opção. O Noripurum, que fica aquele aspecto no soro, você já deve ter visto, quem já recebeu a estratégia oral, a intravenosa, obviamente, marrom escuro. E eu vou mostrar quantas vezes você pode fazer uso dessa estratégia para tentar aumentar a hemoglobina. Uma outra estratégia muito interessante, mais atual, e é o mesmo laboratório que produz o Noripurum, produz esse Ferrinjet, que é o nome comercial. Qual a grande vantagem do Ferrinjet? Você consegue administrar uma quantidade de ferro muito maior que o próprio Noripurum, uma quantidade de tempo muito menor. Então, para vocês terem uma ideia, eu posso repor uma paciente com essas características que tem de 35 a 70 quilos, 1.000 miligramas por semana. O Noripurum eu consigo repor até 600 miligramas por semana. Então, com 3 aplicações. Com o Ferrinject, eu faço uma aplicação só, uma picada, e consigo repor 1.000. Quer dizer, ela é mais eficiente do que o Noripurum. E outra informação interessante, o cientista que criou o Noripurum no século passado foi o mesmo cientista que criou essa outra droga, o Ferrinject, e que provavelmente ele vai acabar substituindo completamente o Noripurum pelas vantagens que ele apresenta. Então, aqui para vocês terem uma ideia que eu acabei de falar, o Noripurum você pode fazer até 3 vezes por semana, atingindo 600 miligramas por semana, enquanto o Ferrinject em 1.000 miligramas. Para repor 1.000 miligramas, portanto, o Ferrinject eu uso uma infusão apenas, enquanto o Noripurum tem que fazer 5. Por aí vocês já veem a muito maior praticidade dessa nova estratégia. E também em termos de custo, apenas para vocês terem uma ideia, o Ferrinject, que é mais moderno, é mais caro. Mas como o Noripurum eu tenho que fazer mais administrações, aqui nessa primeira barra do gráfico, mostra que o Noripurum ele é mais barato, porém, como são 5 infusões, eu tenho todo o gasto de soro, de materiais, de equipos, de agulhas para fazer cada infusão, como são 5. O cômputo geral o Noripurum acaba sendo mais caro.
Em termos de medicação, ferro injection é mais caro, mas como é apenas uma infusão, eu gasto menos na infusão e acabo economizando no processo final. Aqui é apenas um estudo para vocês entenderem a maior eficácia da estratégia intravenosa ferringente comparada ao tratamento padrão, que é o sulfato ferroso no SUS, aumentando mais a hemoglobina num tempo mais curto, aumentando mais a ferritina. A ferritina é a proteína que estoca o ferro, comparado ao tratamento padrão, e a menor quantidade de efeitos adversos. Isso aqui foi um estudo que analisou sangramento uterino normal e anemia no pós-parto. E o que dizem os nossos guidelines, as nossas referências? Que ferro inject, essa estratégia intravenosa, ela pode ser muito bem utilizada, grande nível de evidência, na situação de insuficiência cardíaca, com perda de sangue. E para a nossa população, vocês, por isso que a gente está proferindo essa palestra, é na situação que a gente tinha pouco conhecimento de gestação, além das situações de mioma que eu irei explicar. Então, você pode sim tomar ferro intravenoso na gestação e no pós-parto. E eu explico como. Então, o que eu queria que vocês guardassem, que é muito funcional, é este slide. Na prática, então, como é que a gente pode lançar a mão dessa nova estratégia intravenosa? Para os pacientes que têm um sangramento uterino normal, o deficiência hormonal, por exemplo, que sejam portadores de miomas uterinos, de pólipos, que sangram muito, vamos colocar uma situação hipotética que você passou em consulta comigo hoje e vai fazer uma cirurgia daqui a um mês, que é o tempo de a gente enviar os relatórios das informações do seu quadro clínico para o convênio, ter autorização, é o tempo que você demora para fazer a avaliação preparatória. Então, de passar em consulta com o ginecologista até ser efetivamente operado em si no caso, de 30 a 40 dias. E olha que bacana. Eu conhecendo a hemoglobina nesse momento, do primeiro contato, e vendo que ela está abaixo de 10, já caracterizando uma anemia, para você ter ideia, abaixo de 12 geralmente já é anemia. Então vamos supor que você esteja com a hemoglobina de 9. Eu faço a infusão, uma infusão do ferro injection, que eu falei, entendo você até 70 quilos, e doso o ferro novamente, o hemograma, solicito o hemograma novamente em 2 semanas. É para você ter subido nessas 2 semanas 2 pontos de hemoglobina. Então, se você estava com 9, você vai entrar na cirurgia com 11. Isso é muito bom e é muito importante para você. Claro, é fundamental salientar aqui que esse raciocínio vale desde que você não sangre novamente antes da cirurgia. Mas em não sangrando, eu consigo em 2 semanas apenas subir 2 pontos de hemoglobina. Na gestação, outra situação muito importante. A partir de 12 semanas, eu já posso, se essa proteína que estoca o ferro estiver abaixo de 30, ter a mesma conduta que o mioma. Ou seja, fazer uma ampola, fazer 1000 miligramas do ferro inject, entendo você até 70 quilos, e repito, já peço o hemograma para você, no retorno da consulta de pré-natal, que acontece geralmente em 30 dias, eu fazer uma reavaliação. É de se esperar que nesses 30 dias você suba em 2 pontos a sua hemoglobina. Então, a gestante, vocês todas sabem, ela tem uma condição de anemia na gestação, nesse período. Se você consegue fazer uso dessa estratégia, ao invés de ficar tomando comprimidinha a gestação inteira, você consegue, com uma ampola, subir 2 pontos de hemoglobina. Então, isso é muito, muito importante. A ferramenta é muito útil. E, por fim, no pós-parto. É muito comum a gente, quando vocês estão na maternidade e quando vão para casa, a gente prescrever a manutenção da reposição de ferro oral, não só de ferro, mas o polivitamínico também, por mais 3, 4 meses. Eu posso fazer uma coisa muito mais eficaz. Eu já na prescrição, antes da alta,
solicita a administração desse ferro intravenoso e você já tem a sua anemia praticamente corrigida, não vou dizer que totalmente, mas praticamente corrigida antes de ir de alta. Então é muito prático, muito funcional. Aqui é muito importante esse slide no sentido de falar que essa estratégia já está devidamente incorporada e aceita no SUS, uma ferramenta, um órgão regulador que chama Conitec, e também e já se encontra no rol da ANSS. Então, é perfeitamente seguro, estabelecido e já incorporado na nossa saúde pública também. Como conclusões, então, esse novo paradigma, no sentido de eu ter uma estratégia que repõe uma dose única, altas concentrações de ferro, segura, e ela permite corrigir mais rapidamente os estoques de ferro e da própria anemia. Aqui estão os meus contatos, meu celular, e-mail e o Instagram. Estou à sua disposição. Espero que essa aula tenha sido útil no sentido de esclarecer dúvidas e de que você entenda que temos ferramentas seguras e eficazes para corrigir rapidamente essa anemia. Um abraço.